Como uma fronteira impossível, foi traçada em uma única noite. Então percebeu-se que moldou a península por séculos. Em 1297, enquanto o resto da Europa sangrava em guerras dinásticas e cruzadas, dois reis se encontraram em uma pequena vila às margens do rio Minho. Ninguém esperava que em uma única noite eles traçariam uma linha no mapa. Uma linha tão precisa, tão estratégica, que sobreviveria a impérios, ditaduras, invasões e até a própria modernidade. Hoje, essa fronteira é a mais antiga da Europa ainda em vigor. Mas por séculos, ninguém soube como ou por que ela havia sido desenhada com tamanha perfeição. Até que, em 1953, um arquivista encontrou um documento escondido dentro da capa de um missal medieval. E nele estava a verdade. Não foi diplomacia, não foi sorte, foi uma arma geográfica disfarçada de tratado. E seu nome, o Tratado de Alcanísses. No século XIII, a Península Ibérica era um mosaico de reinos em guerra constante. Leão, Castela, Aragão, Navarra, Portugal. Fronteiras mudavam a cada batalha, a cada casamento, a cada traição. Territórios como Ribacoa, Olivença, Campo Maior e até cidades como Badajoz e Elvas trocavam de dono como moedas de troca. Para Portugal, fundado em 1143, a sobrevivência dependia de definir limites claros. Mas como fixar uma fronteira quando seu vizinho mais poderoso, Castela, via o pequeno reino como uma província rebelde? Durante décadas, os reis portugueses tentaram. Afonso I com espada, Sancho I com alianças matrimoniais, Afonso II com cartas papais. Nada durava. Até que, em 1279, subiu ao trono um jovem rei diferente, Diniz I, o lavrador, o poeta e o estrategista. Enquanto escrevia cantigas de amor, Diniz estudava hidrografia, topografia e direito romano. Ele sabia: uma fronteira verdadeira não segue linhas arbitrárias, segue rios, segue serras, segue o que a natureza já desenhou. E ele tinha um plano, mas precisaria do inimigo para executá-lo. Em setembro de 1297, após anos de escaramuças na região de Ribacoa, os reis Diniz de Portugal e Fernando IV de Castela concordaram em se encontrar. O local? Alcanísses, uma vila neutra, a meio caminho entre os dois reinos. Oficialmente, o objetivo era selar a paz com o casamento de seus filhos. Mas nos bastidores, Diniz trazia algo mais poderoso que ouro ou exércitos. Um mapa secreto, desenhado por monges geógrafos do Mosteiro de Santa Cruz. Esse mapa não mostrava vilas ou castelos. Mostrava bacias hidrográficas, linhas de cumeada e pontos de passagem natural. Era, na verdade, um modelo de defesa perpétua. Na noite de 12 de setembro, enquanto a corte dormia, os dois reis se reuniram a sós. Nenhuma testemunha, nenhum escriba, apenas 2 velas, vinho do Douro e o mapa. Diniz propôs: tracemos a fronteira não onde os homens lutaram, mas onde a terra diz que deve ser. Fernando IV, jovem e cansado de guerras sem fim, aceitou. E em menos de 6 horas, a linha foi desenhada. O Tratado de Alcanísses foi assinado em 13 de setembro de 1297. Oficialmente, trocava vilas. Portugal cedia algumas terras no leste, mas ganhava Ribacoa, Sabugal, Castelo Rodrigo, regiões estratégicas no coração da fronteira. Mas o verdadeiro milagre estava na geometria da linha. Observe, ao norte segue o rio Minho, uma barreira natural quase intransponível. No centro, sobe pela Serra da Estrela e pela Serra de Marvão, altitudes que impedem grandes exércitos. Ao sul, desce pelo rio Guadiana, controlando acesso ao Alentejo e ao Algarve. Mais impressionante, a fronteira evita deliberadamente planícies abertas, como as de Badajoz ou Évora, onde cavalaria inimiga poderia avançar sem obstáculos. Ela não foi traçada para dividir. Foi traçada para proteger. Mas por séculos, historiadores acharam que era coincidência. Até 1953.
Em 1953, o historiador Antônio de Oliveira examinava um missal do século XIV, doado por um convento de Coimbra. Ao notar uma espessura anormal na capa de couro, decidiu abrir com cuidado. Dentro havia um pergaminho selado com cera negra. Era um relatório confidencial do chanceler de Dedines, datado de outubro de 1297, um mês após Alcanises. Nele, lia-se: Sua Majestade ordenou que a linha seguisse os rios e serras, não por beleza, mas por defesa perpétua, que nenhum inimigo cruze sem ser visto, que nenhum exército avance sem sede ou fome. Esta não é uma fronteira de paz, é uma armadilha geográfica. O documento provava: Diniz não negociou territórios, ele projetou um sistema de defesa nacional disfarçado de tratado diplomático. E funcionou. Nos 700 anos seguintes, a fronteira de Alcanises foi testada e nunca quebrada. Em 1385, após Aljubarrota, Castela tentou invadir pelo centro, mas as serras atrasaram seu avanço, tempo suficiente para Nuno Álvares Pereira montar a emboscada. Em 1762, durante a Guerra das Laranjas, o exército espanhol avançou pelo Alentejo, mas ficou preso nas margens do Guadiana sem água potável, forçado a recuar. Em 1810, Napoleão enviou Macena para conquistar Portugal, mas as estradas estreitas da Serra da Estrela destruíram sua logística. Ele chamou a fronteira de a mais diabólica linha defensiva da Europa. Até Franco, em 1936, apesar de apoiar os nacionalistas portugueses, nunca cruzou a linha de 1297. Sabia que, mesmo com tanques, a geografia ainda favorecia quem defendia. A fronteira não era tinta em papel. Era rocha, água e tempo, todos trabalhando para Portugal. Hoje você pode caminhar da Espanha para Portugal sem ver uma barreira, sem um soldado, sem um muro. Mas a linha ainda está lá, invisível, silenciosa, perfeita, traçada em uma noite por um poeta-rei que entendeu algo que poucos governantes compreendem. A melhor defesa não é construída com pedra, mas com sabedoria. E assim, por mais de 700 anos, enquanto impérios caíam ao seu redor, Portugal permaneceu, porque sua fronteira não foi desenhada no mapa, foi escrita na própria terra. Uma noite, 2 reis, uma linha e 700 anos de independência. E assim, o que parecia impossível tornou-se realidade. O segredo que ficou escondido por décadas finalmente veio à tona. Mas a pergunta que fica não é o que aconteceu, mas o que faríamos se estivéssemos no lugar deles? Se esta história te surpreendeu, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque aqui a verdade é sempre mais estranha do que a ficção. Até a próxima. E lembre-se, nem tudo é o que parece.